E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui já sabe, é muito bem-vindo a esse canal, falo todo dia isso aqui. Se ainda não é inscrito, não se inscreveu ainda, se inscreva logo. Nós estamos aqui sempre na Cos TV, no YouTube, no Facebook, no Instagram e em várias outras plataformas. Pessoal, vamos falar do nosso tema interessante. Foi um rapazinho que pediu. Afinal, a Bíblia é contra ou a favor das relações homossexuais? E qual o significado de Sodoma e Gomorra? Vamos falar um pouquinho sobre essas questões aí. Então vamos fazer aqui a abertura, não sai daí não, já voltamos. Já foi feita a nossa abertura, já estamos aqui de volta, então vamos falar aqui, né? Vamos entrar nos pormenores. Esse vídeo foi pedido por um rapazinho. Ele falou: Adelmo, eu peço tanto assim para conversar com algumas pessoas. Ele disse que já foi muito militante de movimentos LGBTs e por aí vai. E ele diz que tem muita dúvida, mas as pessoas às vezes ou enrola ele ou tem vergonha de falar, com medo, né? Hoje em dia por causa dessas leis, ou porque não conhece mesmo. Muita gente não conhece nada da Bíblia e também não desenvolve o assunto com ele. E se eu poderia falar sobre esse assunto. E sobre Sodoma e Gomorra. Falar um pouquinho sobre essas cidades aí, o que aconteceu. Se essa cidade tem algo a ver também com relacionamento homossexual, o que é mesmo? Então vamos aqui rapidinho ler o nosso slide, né? Atendendo o pedido, o que a Bíblia fala sobre a relação homossexual? O que realmente está por trás da narrativa de Sodoma? De que realmente se trata a narrativa? Então vamos lá, né? Vamos começar com a primeira questão. Ele perguntou o seguinte: Adelmo, a Bíblia fala o que realmente sobre a relação homossexual? Olha, primeiramente eu vou responder em nome de Adelmo Souza e da minha leitura que eu faço da Bíblia e das tradições dos textos. Não vou falar em nome de arqueólogo, em nome de historiador e nem em nome de dogma de igreja nenhuma. Né? Ele sabe disso porque ele me pediu para falar desse jeito. Né? Porque vai ter um monte de mentirada, o povo adora, o povo tem vergonha de falar assunto desse, às vezes não é nem porque não sabe, às vezes não é nem porque tem medo, é porque é vergonhoso mesmo e às vezes não domina o assunto. Então vamos lá. Meu querido, você já sabe o que eu já falei, mas vou repetir aqui. A Bíblia é definitivamente, não tem outra posição, ela é contra, sim, as atividades homoafetivas, digamos assim, homossexuais, mas homoafetivas, não sei como é que queiram ser chamadas. A Bíblia é contra, mas não é só a Bíblia, não é a Bíblia o livro que é contra. As tradições judaicas, né, algumas tradições israelitas e o cristianismo é contra e acabou. Pronto. Mas tem alguns pastores modernos que fizeram psicologia, que estão na mídia aí, né, que ganham dinheirinho enganando o povo. Eles dizem que não, Jesus é puro amor. Não, o discurso de Jesus é igual ao discurso do Velho Testamento. É mentira que não teve mudança, é o mesmo. Não apoia essas coisas e pronto, e acabou. A Bíblia, ela foi reescrita com essas tradições pelo Sanedrim, quando voltaram ali da Babilônia, que na Babilônia já era Império Persa,
interditando. Por quê? O Império Persa nunca aceitou isso. Isso era um haram, era um pecado mortal para aquela cultura. E foi obrigado a extirpar e acabou. Se na Bíblia fala sobre esse assunto, é porque isso acontecia direto. E a Bíblia está vindo na contramão, sendo contra isso aí. Está explicado. Não adianta igreja inclusiva, exclusiva ou sei lá o quê. Ah, mas Jesus é puro amor. Jesus não tem aquela questão do Deus. Gente, o povo, ele chega à loucura de dizer que Jesus é diferente, como que... Então Jesus não é o do Velho Testamento. Você vê que eles desfazem tudo. Por quê? Tudo isso para ficar na mídia de bem, mas na verdade, a Bíblia, ela foi reescrita pelo Sanedrim para interditar as relações homoafetivas, homossexuais. Se fala sobre isso é porque isso acontecia várias vezes naquela tradição toda. Segundo ponto, que a gente precisa também entender, não é só sobre a relação homem com homem. A Bíblia, dentro desse arcabouço de proibições, de interdições, o Templo de Jerusalém interditou todos e qualquer resquício de cultos de magia. Os cultos de magia envolvem relações sexuais. Entra o dos homens com homem, por quê? Porque às vezes o homem que era o representante da divindade, ele era, ou não sei se era ensinação ou verdadeira, eles tinham coito com outro cara que era o sacerdote. Era isso aí que acontecia. Você não sabe, paciência sua. Mas isso aí era o que acontecia, entendeu, meu querido? Então a Bíblia, ela vem nessa coisa. A maioria das coisas que você não sabe é religiosa. É a proibição, porque o Sanedrim proibiu. Tá errado. E foi isso que aconteceu. Só que não proíbe só homem com homem. Proíbe também homem com mulher, a relação que não seja papai e mamãe no popular. Né? A relação. Ah, dentro das quatro paredes você pode tudo. É mentira também. Você pode chegar para o crente que falar sobre você, falar bem assim, fulano, isso aí é pecado. Você fala, eu sei, a Bíblia é contra. Mas se você fazer tal coisa, também é contra. Não existe quatro paredes, pode tudo não. O mesmo livro diz que essas relações aí são problemáticas. Nesse mesmo livro proíbe também o cobrar juro. O povo cobra juro, tá errado também, é o mesmo pecado. Proíbe também sexo com animais, zoofilia. Tá proibido aí também. Tá proibido qualquer tipo de forma mágica que possibilite uma expressão de um culto que não seja dentro dos moldes do templo que foi autorizado pelos persas. Está proibido e interditado. É assim que funciona a Bíblia. Tá bom, meu querido? Se você quer continuar nessa vida desses movimentos, não fique procurando respaldo bíblico, que não vai ter. A Bíblia é contra e não vai voltar atrás nisso aí. Quem vai voltar vai ser alguns pastores miguezeiros querendo enganar você. Mas eu sei que você é inteligente, se você perguntou isso, que você sabe o que você quer ouvir. E se você perguntou a Adelmo Souza, no canal Adelmo Souza, e não para falar como a igreja, a história, o outro fala, você sabe o que você está perguntando e você sabe o que queria ouvir da minha boca. E é isso mesmo que estou respondendo. Entendeu? A Bíblia, ela não estava toda escrita, elas foram para a Babilônia. Quando voltam, as tradições do norte e do sul são reescritas pelo Sanedrim, Esdras, Neemias e o conselho ali dos sábios. E o conselho, na hora de reescrever, ele readequou tudo de acordo com o que veio determinado lá. E é assim que funciona. Você não gosta, você não tem nada, eu sei que você vai até aceitar isso. Mas os outros crentes não gostam, mas é assim que funciona. Sodoma e Gomorra agora, né? Sodoma e Gomorra. O que realmente está por trás da narrativa de Sodoma? De que realmente se trata a narrativa? Eu não coloquei o que está por trás de Sodoma e Gomorra, porque lá no fundo a Bíblia não vai vir como falando de Sodoma e Gomorra, vai dizer que o anjo desceu em Sodoma, né? Quando eu falo que o anjo desceu, não é que o anjo veio batendo voar asas e aterrissou em Sodoma. Eu só quero dizer que o anjo desceu mesmo ali a ladeira e foi lá para a planície. Ele andava normal, eram os malahim. Então vamos lá.
Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar para os navegantes que não estão sempre aqui vendo que a Bíblia tem várias tradições. Eu boto duas, mas tem mais. Mas eu gosto de dizer que são duas. É por isso que eu até brinquei num vídeo passado. Eu falei, ó, quem foi que falou, aconselhou a Moisés a botar auxiliares para o julgamento ali foi Jetro. No livro de Êxodo, Shemote, vai dizer que é mesmo Jetro. No Devarim, que é Deuteronômio, vai dizer que foi Deus. Entendeu como é que funciona? Há uma adaptação ali, há uma optimização do texto. Geralmente é assim que funciona, né? Só é você ler as coisas. Então, para quem não sabe, Deus vai descer ali da montanha, vai lá onde está Abraão, nos cavalhares de Manre, né? Eu não sei se eu tenho que explicar essa vida toda. Abraão está na árvore sagrada de Manre. Se a árvore é sagrada, é um local de culto, né? Eu não preciso chegar aqui e explicar 1000 vezes. Ah, Delma, eu não concordo com você. Você não tem que concordar. O texto diz que a árvore é sagrada. Não importa arqueólogo, não importa teólogo, não importa ninguém. A narrativa diz que a árvore é sagrada e é sagrada. Inclusive Deus passa pela árvore sagrada, a corda. Então, 3 homens chegam ali. A gente sabe que são Deus e 2 anjos, um exemplo. Mas Abraão até então não sabia no início que era Deus que estava ali. Ele é hospitaleiro e Abraão, como um bom anfitrião, ele viu que a turma estava com dificuldade, estava naquele sol escaldante, ele pediu para parar ali, lavou os pés e ofereceu comida. Isso aí é a regra de ouro do Oriente Médio, né? Daquela época ali. A primeira regra é ser hospitaleiro, porque eles moram num lugar hostil, eles não moram aqui em lugar paradisíaco. Acorda para a vida. Você está no Ocidente, cheio de preseparo, até com muito de mentira, reclamando de tudo, mas lá eles viviam num lugar hostil. Então, Abraão era hospitaleiro, parou ali, ofereceu água e tal, mas é claro que ele hospedou sem querer quem? Yahvé. Então, a narrativa diz que ali chegou 3 Anashim, 3 homens. Depois ele fala que, na verdade, são Malahim e que um é Yahvé, então, que é o próprio Deus está ali. E daqueles dois, os 3 se alimentaram bem, eles comeram mesmo. Não é comida espiritual. Eles comeram naquela cultura ali, assim que funciona. Só que depois que eles comeram, os outros 2 prosseguiram. Os outros 2, Anashim, chegaram lá 2 homens. Depois, o narrador diz que são 2 anjos, mas Ló também não está sabendo no início que é anjo. Então, o que é que acontece? Esses 2 homens deixa Yahvé conversando com Abraão, né? Lembrando que Moisés disse que ele estava conversando com El Shaddai, mas não sabia, com El Yahvé, mas achava que estava com El Shaddai, não importa. Isso aí eu já falei de outro texto. Então, esses 2 Malahim, ou Anashim, esses 2 homens, eles vão descer ali e vão lá para aquela onde está Sodoma e Gomorra, naquela parte baixa ali. Eles não foram voando, batendo asinha e aterrissou ali. Eles foram andando porque são homens que estão descendo, são mensageiros, tá bom? Eles desceram até ali Sodoma. O texto diz que ele foi até Sodoma. O texto não diz que ele foi em Sodoma e Gomorra, tá bom? Eles foram até Sodoma, onde estava quem? Lot, que é Ló. Só que quem não leu antes, você vê que Abraão ficou naquele jogo, meu Deus, se tiver lá 40 pessoas, você vai matar? Quando Deus falou que ia fulminar aquela cidade. Aí Deus, não, Abraão, não vou matar não. Mas se for 45, aí começou aquele jogo. Se eu fosse Deus, eu ia perder a paciência com o Abraão. Abraão, pergunte logo no popular. Você quer que eu salve a sua família toda, é isso? Então eu vou salvar, pronto. E ele mandou os 2 Anashim, os 2 Malahim, os 2 homens, os 2 anjos, até lá na cidade. Anjo, mensageiro. Anjo no Novo Testamento que chama. Lá é mensageiro. O Malahim, o mensageiro de Yahvé. Desceram ali
e foram lá avisar a Ló: "Ló, é o seguinte, o a chapa tá quente de verdade, literalmente, que vai virar um fogareiro, e o fogo vai ser garantido que não vai apagar tão cedo, porque vai tacar enxofre para piorar aí, para queimar mesmo. Então a gente veio lhe salvar". Então o que é que mas só que até então vocês têm que entender que a narrativa vai por outro caminho, a narrativa fala bem assim: ele desceu ali, quando ele chega lá embaixo, Ló repete o mesmo ritual de Abraão. Ló é hospitaleiro, porque ele é sobrinho de Abraão e aprendeu com Abraão. Nessa tradição, ele é sobrinho, ele é até chamado de irmão de Abraão em outra tradição. Se você ler direitinho ali a Bíblia. Então Ló chega, como ele aprendeu com Abraão aquilo, então ele chega lá: "Meus senhores, é meia-noite, já tá anoitecendo, vocês não querem, assim, final da tarde, happy hour, final de tarde. Você não quer, aqui é perigoso, vocês sabem que aqui não é brincadeira, né. Aqui o filho chora e mãe não vê. Então o que que acontece? É melhor que vocês vão lá para minha casa, né, eu quero fazer uma comida, recepcionar vocês, porque eu sou um bom anfitrião". E os anjos, os Malachim, o mensageiro, que até então era Anachim, 2 homens, que chegaram para conversar com Abraão, com Ló achava que era 2 homens, aí eles falaram: "Não, Ló, a gente quer ficar aqui. A gente vai ficar aqui na praça, não importa o que aconteça". Aí Ló convence: "Não, pensa melhor, bora lá comer". Então Ló foi fazer comida para os anjos. Então os anjos comeram como eles comeram lá quando estavam na casa de Abraão, tá entendendo? Eles comem, são 2 homens que comem. Eles foram lá, comeram, né, lavou os pés, fez toda a recepção, e já era noite já, eles já iam dormir, eles já iam dormir. E quando eles foram dormir, o que que acontece? Chega os homens ali da cidade, do mais novo ao mais velho, segundo a narrativa, e eles vão ali e fala: "Ló, mande para fora esses homens que chegaram aí, esses 2 anachim, esses 2 homens que estão aí, que nós sabemos". Eles não sabiam que era anjo, né. Eu sei que era anjo, você sabe porque o narrador disse, mas você não sabia, se não tivesse dito logo. Aí fala: "Mande 2 homens para lá, porque a gente quer conhecer". Conhecer na Bíblia é ter relação sexual. Então, na mente das pessoas vai vir logo: "Ah, então tá falando de coisas dos gays, né, os homens querem transar com outro homem, a Bíblia é contra, e aí esse texto". Calma aí, vamos chegar lá para você entender o que é que está trazendo. Então a regra de ouro de lá é você ser hospitaleiro, então Ló é hospitaleiro. Na nossa igreja, na PIB de Ferrara, tem uma pessoa que eu sei que é muito hospitaleiro. Muitos são também, não só ele. Mas eu já vi ele fazendo muita hospitalidade, até demais, que eu sou. Ele não vai reclamar se eu falar aqui, mas o irmão Leandro Pereira é uma pessoa muito bom anfitrião. Ele já recebeu muita gente, pastores, não só pastores, pessoas também comuns, né? Eles são ótimos anfitriões. Então, esse mandamento lá, que é até bíblico, eu nem cumpro muito esse direito. Mas o irmão Leandro cumpriu muito. Não sei se está fazendo agora, mas já fez muito. E outros também lá fazem. Mas eu vou aqui puxar saco de Leandro, que Leandro já fez isso e eu vi. E não foi uma vez, foi muitas vezes. E não teve distinção. Teve pessoas comuns, teve pastores, teve pessoas bam, bam, bam. Então nisso aí eu vou dar privilégio para ele. Essa semana eu recebi, esses dias eu recebi o irmão Wallace, é claro, um dia lá, o irmão Alan também recebeu. Fizemos um pouquinho disso, mas eu não sou tanto assim, eu preciso melhorar. Né? Minha casa não é boa de receber, mas só que não é obrigado você ter uma casa muito boa, desde que você não deixe a pessoa no relento. Pronto, é assim que funciona a hospitalidade. Deu comida, tomou um banho, dormiu, isso é ser hospitaleiro. Então o que acontece? Esses homens queriam que jogassem os 2 homens ali. Agora vamos para o segredo da narrativa. Então, se você pegar aí o livro de Gênesis, no capítulo 19, vou pegar da NVI mesmo, ou da Almeida, mas eu queria pegar das outras, mas vamos assim. O capítulo 19 diz logo do início: 2 anjos chegaram em Sodoma ao anoitecer. Então não chegou em Sodoma e Gomorra, chegou em Sodoma. Ló estava sentado na porta da cidade quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo. Prostrou-se o rosto na terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me
à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguir o caminho. O, o narrador é que você precisa entender, fazer leitura. O narrador disse que era 2 anjos, mas Ló não sabia que era 2 anjos até então. De novo, vamos ler. Os 2 anjos chegaram a Sodoma e Gomorra ao anoitecer, vírgula. Pronto, acabou isso aí. E Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Quem sabe que é 2 anjos é quem está narrando, que já sabe tudo o que aconteceu, mas Ló até então não está sabendo. São 2 homens que estão ali e eles chamam para passar a noite na casa, descansar e depois seguir o caminho. É por isso que no Novo Testamento existe aquela expressão, né? Você tem que hospedar as pessoas porque você pode hospedar os anjos sem saber. Abraão e Ló não sabia. Ou vocês vão dizer que isso é mentira? Entendeu? Pronto, então ele até vocês entenderam. Só que uma coisa interessante, que quando eles estão na casa de Ló, come, antes de dormir, chega os homens da cidade. Mas ó, ainda não tinha ido se deitar, no versículo 4, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma e das cidades circunvizinhas, né, do mais jovem ao mais velho, cercaram a casa e chamaram o Ló para mandar o cara para fora. Eles, vou te usar. Então o que acontece? Você tem que entender o que é a narrativa, né? Essa tradição de Ló existe. São coisas que acontecem no Oriente Médio, que pessoas são abusadas, elas não são bem recepcionadas. Tem cidade totalmente hostil, Sodoma e Gomorra é dessa. E esse exemplo é usado com uma coisa interessante. Ele diz que todos os homens da cidade, do subúrbio, do centro, do, do subúrbio, do centro, da periferia. Isso quer dizer o quê? Ô, gente, fala sério, é impossível a cidade toda, o povo ser viado, querer comer os outros anjos. Isso não tava lá. Essa narrativa, ela quer dizer alguma coisa. Pode ser que 80% quisesse fazer isso. Mas do mais novo ao mais velho, todos. E esse mais novo ao mais velho, vocês têm que saber entender. Sai mais novo ou mais velho, mas no texto lá hebraico, que não vou dizer que é original, nos textos da língua, da língua raiz, mãe, da língua mãe da narrativa, ele diz que começa do jovenzinho que da puberdade, o cara que fez 12 para 13 anos, bar mitzvah, o cara que está pensando em fazer sexo depois da puberdade. Então, de 13 anos até o velho arquétipo, eles todos estão ali querendo conhecer os anjos. Que até então não é anjo, eles querem conhecer os 2 homens que estão lá dentro. Né? Eles também não sabem que é anjo, só vai saber que é anjo quando cegarem eles. Entendeu? Então, o que quer dizer isso? Por mais que a cidade fosse pervertida, mas todos os homens, sem ficar nenhum em casa dormindo, isso não é coisa que você vai. Você tem que dizer que isso que aconteceu. O que aconteceu é que o texto quer dizer que uma coisa será aplicada para toda a população. Se há uma interdição que vai ser feita agora, essa interditação tem que ser feita para toda a população. É por isso que diz que é todos os homens que queriam ali fazer o sexo dos anjos. Então, eles empurram Ló e falam, Ló, a gente vai pegar esses homens à força e você quer ser o quê? Você quer ser agora juiz? Porque juiz os Elohim, juiz, tinha autoridade na cidade. Que Elohim também é juiz. Você também não sabe disso, paciência. Então, o que acontece? Ló fala, não, eu tenho 2 filhas aqui, rapaz. São virgens. Mas elas não têm os maridos? Como é que elas são virgens? Não tem os genros? Ou é de outras filhas? Entendeu? Mas vamos adiante. Então, os anjos falam, não, Ló, entra aí.
a gente resolve aqui agora. Aí é neste momento que eles descobrem que aqueles homens não são uns homens comuns. É uns homens que têm algo a mais, né? Eles pegaram então esses mensageiros não é qualquer um, eles não são anachim, são malahim, são os mensageiros de Deus, né? Que a gente chamou de anjo, não tem nada a ver aqui, ângelos, mas é os malahim. Então, ele foram ali e falou: "Ó, a verdade é que nós somos o porta-voz de Yahvé, ele disse que vai tacar fogo e matar todo mundo aqui na cidade. E eu tenho que tirar vocês daqui. Ah, mas tem o meu genro, tem não sei quem. Não, sai daqui agora. Se vocês não sair, você vai morrer. Porque na verdade é para matar todo mundo. Mas Abraão falou que se tivesse 5, tivesse a minha família, tira a família. Então, por causa de você. Então, supostamente, se tivesse 5, ele não mataria. Então, vocês são justos que Abraão pediu. E se vocês não saírem, a gente vai matar vocês. E Ló ficou resistindo. Eles empurraram Ló para que Ló saísse da cidade. Ló até ficou, não, fica ali em Zoar. Cidade que é luz, né? Lá, tem versículo depois que chama ela de luz, parece. Então, o que é que acontece? Ló, ele sai dali e os Malahim, eu não vou chamar anjo, eu sou ousado. Os Malahim, os mensageiros de Deus, de Yahvé. Eles vão ali e tacam fogo ali. E é fogo, fogo. E taca enxofre para que tenha certeza que não vai apagar. O que quer dizer tudo isso? O rapaz quer saber a minha opinião. Quem não gostar não tem problema. Mas o rapaz quer saber a minha opinião, porque o povo engana a mente para um monte de coisa. Eu vou ser o mais sincero. Para mim, essa passagem está, primeiro, fazendo a crítica às pessoas que não são hospitaleiras. E é claro que o templo vai interditar a prática sexual, mas a prática sexual, pelo que eu li ali, não está ligado em si à viadagem. Porque numa cidade não existe toda cidade viadada. Todos os meninos de 13 anos até o velho de coisa, não sobrou um? Claro que não, gente. Até na cidade circunvizinha, só Gomorra e todo mundo ali que estava perto. Não. O que quer dizer o texto? O texto está querendo dizer que está interditando uma coisa para toda a população. É para que Israel entenda, para que Judá entenda que o que vai ser estabelecido ali é para todo mundo cumprir. Senão, o samba vai comer. O pau vai cantar na cadinoca. Todo mundo vai pagar. Então o que acontece? Foi interditado alguma coisa ali. E o que foi interditado? Foi o culto. O culto da fertilidade. Porque a turma acha que os judeus só viviam naquele templo santuário de Jerusalém, que não fazia outro culto em outro lugar. Mentira! Fazia em Monte de Gerezim, em Dan e Betel, em um monte de lugar. Siló, em todo lugar que sempre foi. Né? Todo mundo sabe disso, aí você lê os textos lá. Os sacerdotes, quando voltaram na verdade, Zorobabel chegou, mas os sacerdotes, quando voltaram e assumiram ali, os sacerdotes que assumiram o reinado depois, quando voltaram de Babilônia, mas na verdade já era Medo-Persa que tinha assumido os persas ali, eles falaram: ó, vocês vão lá, mas os cultos agrários vai ter que interditar, porque a gente não quer. A gente quer que faça o culto no templo. Vai ser no templo. O templo nem tinha mais arca nem nada, mas vai ser no templo. E ai de quem não faça lá. Ai, 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 teimosinho. Se eles não fizer lá e eles não levar o dízimo, as coisas para lá, eles vão descobrir quem é os persas. E é claro que os sacerdotes já veio de lá, já tinha sofrido na mão dos babilônios, tinha ganhado um refrescozinho com os persas, é claro que eles não iam aceitar. Então, a narrativa, o Sanedrim, ele deu uma repaginada nas tradições que já tinha ali. Aí vai vir alguém, mas Adel, não é não. Esses livros não tinha, mas quando Ezra e Neemias reescreveu, estava na mente dos judeus que voltaram de lá. Eles sabiam de cor e salteado 40 livros ou mais livros, tudo na ordem. Mentira, eles sabiam das tradições que uma família contou, outra contou, e o Sonedrim juntou ali. Ah, faça-me o favor, né?
Então o que acontece? O templo de Jerusalém está interditando o culto agrário, aquele culto mágico, o culto de você fazer o sexo dos anjos. O que é o sexo dos anjos? É você invocar os anjos. Então houve essa narrativa aí que os homens queriam estar ali, como é que se dizia, mais próximo, ou usar da energia vital dos anjos, né? Conjurar esses anjos, porque os cultos de fertilidade é isso. Eles pegam os deuses, representam os deuses, então tem o cara que vai representar a divindade e tem o sacerdote. Eles fazem uma representação, outro faz sexo mesmo. Então na Bíblia, esse tipo de culto que era feito fora do templo está sendo proibido. E por que eu sei disso? Porque eu não sou idiota, que eu li Judas. Judas fala sobre isso. Quem vai ler Judas lá, que só tem uma epístola, né? A partir do versículo 4, ele fala, ele vai começar a falar sobre a salvação, e depois fala assim, porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltrou nas nossas congregações com as falsidades. Essas pessoas são ímpias. Adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negaram a Jesus Cristo. Eles adulteraram a graça de Deus. Eles não adulteraram outra coisa. Você sabe que na Bíblia, quando fala de prostituição, adultério, é quando eles se pervertem com um culto que não é o culto de Jerusalém, que é o culto pagão, que é chamado. Aí eles adulteraram, né? Aí depois ele bota embaixo, no versículo 6. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e eles, Deus os tem mantido presos em corrente para o julgamento naquele dia. Da mesma e semelhante forma como a este, como aos anjos e aquela turma que estavam lá, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade. Tá vendo que eles foram para Sodoma? Agora, toda a circunvizinhança ali foi intimada. Sodoma, Gomorra e cidade circunvizinha entregaram-se à imoralidade de todo tipo de depravação sexual. E, estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades servem de exemplo. Pronto, já está dizendo que isso aí foi usado como exemplo para que aquele culto fosse parado. O Templo de Jerusalém interditou os cultos da fertilidade. E é isso mesmo que acabou. E quer que eu complemente mais? A Bíblia vai dizer que quando os filhos de Deus se engraçaram com as filhas dos homens e vieram aqui, tiveram relações, tiveram os caídos. É isso aí. Ah, Delma, é um filho de Sete. Mentira. Tem gente que fica inventando um monte de mentira aí. Lá diz que é os Bene Elohim, né? Ou é o filho do rei, ali na verdade tá fazendo uma comparação até com a família real e outra turma. A gente sabe disso ali. Não vem pra cá inventar mentira. Porque dentro do judaísmo tem mística também. Você não sabe, você não acredita, você nem sabe. Mas há um culto mágico. Ninguém só ficava no templo ali, não. Tem aquela coisa bem mágica, bem de magia, de poções. Tudo isso tem ali também. O próprio livro diz que os anjos ensinaram as mulheres a fazer isso aí. Ensinaram os homens a fazer arma. Lá no Gênesis fala que ensinaram os homens a fazer armas, que ensinaram os homens a fazer instrumentos e por aí vai, né? Então é isso aí. Então, a priori, o assunto Sodoma e Gomorra é só sobre a homossexualidade? Não. Ele fala sobre outros assuntos e sim as relações impróprias, mas não está falando em si dos homossexuais, e sim dos cultos dos anjos, a conjuração do culto dos anjos no ritual de fertilidade. O Santuário de Jerusalém, o templo, proibiu e acabou, não vai fazer mais. Se fazer, o Império Persa vai vir e vai lhe tacar o pau. É melhor você trazer o dízimo para a Casa do Tesouro para que eu mande lá anualmente o tributo que se deve ao Império Persa. E é assim que funciona. Tá bom? Agora, a Bíblia é a favor da relação? Não, não é a favor. Nunca foi, não vai ser. Ela foi escrita para ser proibida isso. O Templo de Jerusalém interditou a relação entre homens com homens, porque isso acontecia direto.
nem que seja ritualisticamente, isso é impureza para a Bíblia. O Templo de Jerusalém também interditou a relação homem-mulher, que quatro paredes pode tudo. Mentira! O Templo de Jerusalém, a relação homem e mulher é sagrada, e o sagrado está na união desses dois órgãos, né? Então, não pode ficar perdendo sêmen, a mulher também não pode estar com aquele problema de fluxo de sangue. Isso tudo é uma impureza que tem que ser resolvida. Ah, eu vou dormir com a mulher diferente. É pecado também. Não é só o do homem com o homem. O homem dormir com outro homem como se fosse uma mulher, pecado. O homem dormir com a mulher fazendo como o outro cara ia fazer com outro cara, também está errado. Mesmo dentro de 4, 5, 10 paredes. Está errado. O homem ter, ou a mulher ter relação com animais está errado, está interditado. É isso que os textos estão falando. O homem também cobrar juros é pecado. Não é só alguém não. Você cobrar juros também, viu? Seu safado. Isso ninguém fala, né? Mas também está na mesma lista dos pecados. Então é isso, meu querido. Eu não sei se você gostou, mas a Bíblia é contra. Ela nunca vai ser a favor, porque ela foi escrita para dar um freio, interditar isso que estava rolando. Só que lá não rolava porque eles achavam bom dormir contra os homens. Ele rolava porque era uma prostituição ritual, né? E o Santuário de Jerusalém disse que não. Para com isso, quieta que tá feio. E foi assim que aconteceu. Então eu espero que você tenha entendido, né? Agora eu vou falar depois sobre Sodoma e Gomorra e essas ritualísticas para os outros crentes que vai ficar chateado com isso aqui. Mas você entendeu, eu sei disso. Eu agradeço pela confiança que você pediu para me falar. Eu sei que você queria que eu falasse desse jeito, eu falei. Existem pastores, psicólogos, pastores modernos que vai dizer que não, que a Bíblia é inclusiva, que mentira, Jesus disse que não está certo e acabou. Jesus concordou com tudo isso aí. Viu? Os livros de Judas e de toda a tradição, sem ser as cartas de Paulo, disse também que está errado. E a carta de Paulo também reafirmou. Resumindo, até eles helenizados concordaram com isso aí, que o Sanedrim tinha votado. Por quê? Porque eles estavam no Império greco-romano e sabia que não poderia aceitar todas essas coisas. E durma com essa zoada, que é melhor. Então é isso aí. Afinal, vamos finalizar aqui. Afinal, o que a Bíblia fala sobre a relação homossexual ou homoafetiva? A Bíblia diz que é abominação. Está interditado isso. Goste do seu amigo, goste das pessoas, mas ele não será mulher e não durma com ele. Não faça o coito anal. O que realmente está por trás da narrativa de Sodoma? De que realmente se trata a narrativa? Ela se trata dos sexos dos anjos, do culto proibido, o culto mágico. Ah, Deus, na Bíblia não tem. A Bíblia tem sim. E tem no Novo Testamento. Simão Mago. Tem a galerinha ali. Se vocês me injuriarem, eu vou falar. É pior. Lembrei daqueles pais que o filho tá perturbando. Aquele menino perturbado. Que a mãe fica, ai, para. Aquela zoadeira toda. Que a mãe finge que controla o filho. Aí o pai olha, regala o olho. Se eu for aí, vai ser pior. Aí o menino vai quieto. Né? É assim que funciona aqui. Ah, não, mas isso eu não vi na Bíblia. Eu vou ler o versículo, você vai ver. Aí você vai ver se tem ou não tem. Tchau, meu querido. Obrigado. Deus abençoe você aí. Espero. Eu não sei o que, que você quer. Se você quer validar uma experiência sua homossexual com a Bíblia, então esqueça. A Bíblia é contra isso. Ou você entra nessa loucura, ou você sai disso aí. Não tem isso e a Bíblia ao mesmo tempo. Não tem. Viu? Sinceramente, não tem. Deus lhe abençoe e espero que você saiba o que queira. Né? Todo mundo erra, todo mundo tem desejos às vezes que é problemático, mas a realidade é que esse texto ele vem me orientar e interditar isso. Então, tchau, obrigado por tudo e até a próxima.